Bom dia, bem-vindos a esta mais uma aula aberta, neste caso uma aula aberta sobre liderança ética e gestão de conflitos. É uma aula aberta no âmbito do curso Chief Ethics and Compliance Officer e é um gosto estar aqui a abrir esta sessão. Nós estamos, digamos, de alguma forma a falar demoramos aqui um minuto, estamos aqui a entrar devagarinho, digamos, temos muitos inscritos. Neste momento nós estamos aqui a acabar de esperar um pouco para que todos entrem, mas na verdade optamos por começar já estas boas-vindas enquanto que entram todos os participantes. Eu vou já também, e antes de apresentar a nossa convidada, Ana Maria Maia Gonçalves, vou partilhar aqui uns slides, são uns brevíssimos slides de enquadramento e depois passarei de imediato a palavra à Ana, mas à nossa convidada, e portanto eu vou fazer o share. Penso que estarei neste momento com a apresentação, certo? E estão todos a ver a minha apresentação. Obrigada, já tenho aqui o ok da Ana. Portanto, esta aula, como estava a dizer, vai ser feita com a nossa convidada Ana Maria Maia Gonçalves. A Ana Maria Maia Gonçalves é fundadora, entre muitas outras coisas que poderão ver no seu CV e que ela também vai agora dar enfim, uma brevíssima apresentação, um bocadinho mais densa sobre o que faz a Ana, mas entre muitas coisas, a Ana é fundadora do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos e é também, com muita honra, nossa docente neste curso, exatamente no módulo de gestão de conflitos. Eu sou coordenadora do curso Chief Ethics e Compliance Officer e cabe-me a mim fazer aqui a apresentação desta sessão. O que é que nós vamos abordar nesta sessão? Nós, na verdade, vamos conhecer um pouco melhor o percurso da nossa convidada, como acabei de dizer, e tal como o nome indica, liderança e ética e gestão de conflitos, nós vamos, na verdade, e como está também no convite, como todos viram, vamos abordar a relação entre liderança, entre cultura e gestão construtiva de conflitos. Isto é muito importante, esta ligação, por isso provavelmente também é que temos tantos inscritos, mas destacando sobretudo as abordagens preventivas e abordagens alinhadas com valores éticos na resolução destas tensões que já vamos ver muitas vezes, que podem ser evitáveis ou inevitáveis, já lá vamos ver. Queria também dizer-vos que no fim, depois desta apresentação da Ana, nós vamos responder a questões ou inquietações da audiência e por isso o que vos peço a todos já é que não deixem necessariamente as vossas questões para o fim e, portanto, podem utilizar o chat do Zoom para ir escrevendo as vossas questões e que depois, no fim, nós vamos tentar responder ao maior número possível de questões, eventualmente agrupando algumas, mas iremos deixar essa parte para no fim da apresentação da Ana. Nos últimos 10 minutos, 5 ou 10 minutos, tenho ainda umas brevíssimas notas sobre o curso executivo, portanto, apresentar com algum detalhe este curso executivo. Temos também aqui conosco a Isabel Barros, para o caso de ser preciso responder a alguma pergunta mais concreta, que a Isabel Barros é a diretora executiva do curso. Eu sou a diretora e coordenadora científica do curso, sou coordenadora, mas é esta, digamos, a nossa agenda. Espero agora, vou parar de partilhar, entretanto, já temos aqui bastantes pessoas, provavelmente temos menos de metade dos inscritos, mas o que é na verdade importante é ouvirmos, e é por isso que estão todos aqui, e ouvirmos a Ana, e portanto vou passar de imediato a palavra à Ana,
que vai, como disse, fazer a sua brevíssima apresentação e depois começar esta brevíssima apresentação, esta belíssima apresentação. Estou certa que vão todos gostar. Lembrando mais uma vez que podem fazer as perguntas no chat. Ana? Ora bem, obrigada, Helena. O meu nome é Ana Maria Maia Gonçalves, eu sou mediadora internacional, sou coach de executivos e hoje trago-vos aqui este tema liderança ética e gestão de conflitos. Vou começar a partilhar os slides desde agora. Helena, vais-me dizer, por favor, se estás a ver corretamente Sim, aqui sim, o está slide? tudo bem? Está, Ótimo. está. Então, bom dia a todos e a todas. E antes de mais, eu queria, claro, agradecer à Católica Porto Business School e à professora Helena Gonçalves pelo convite para estar convosco. E eu falar de resolução de conflitos é a minha paixão, portanto, eu espero que vos passe um bocadinho desta paixão com o que preparei hoje para partilhar convosco aqui. O título desta partida é Liderança Ética e Gestão de Conflitos, das tensões inevitáveis à oportunidade de criação de valor. Ora bem, reparem na palavra inevitáveis, ou seja, nós não estamos aqui para falar de um mundo imaginativo onde não há conflitos. Vamos falar de um mundo real, com pressões, com pratos, com pessoas, com interesses reais e no mundo assim o conflito, claro, todos sabemos, não é uma exceção, o conflito é um dado. E, portanto, o que muda não é a existência do conflito, o que muda é a forma como o lideramos. E há uma definição ética que me acompanha há muitos anos, de Paul Ricoeur, quando fala de a procura de uma vida boa, com e para os outros, em instituições justas. Esta definição lembra-nos que aquilo que fazemos nas organizações nunca é apenas técnico ou operacional, é sempre humano e institucional ao mesmo tempo. E ao longo desta sessão, vou propor-vos uma abordagem prática, não trouxe aqui uma aula, não trouxe um manual, trouxe uma partilha sobre este tema. Em liderança, sobretudo quando há tensão, não basta saber pensar bem, nem saber fazer bem. É essencial saber estar, saber ser e saber estar na relação quando, na escuta, quando no desacordo e saber ser coerente entre aquilo que defendemos e a forma como agimos. Mesmo e sobretudo, eu diria, quando ninguém nos está a observar. Isto implica, claro, para as organizações criar espaços seguros, criar um tempo real para parar e para refletir. Refletir sobre quê? Sobre o que fazemos e como fazemos, sobre o que sabemos, o que ainda precisamos de conhecer e que também sobre quem somos e como estamos quando tomamos decisões. Eu trouxe este início aqui porque eu agradeço desde já a Helena Gonçalves e à Susana Magalhães por esta mensagem que eu acabei de vos trazer, foi trazida no Global Ethics Day de 2021 e desde então eu começo quase todas as minhas palestras com esta introdução, que eu acho que é realmente o sentido, traz sentido para a gestão de conflitos. Mas quero, desde já, alinhar algumas expectativas. Porque o caminho que vamos percorrer hoje aqui juntos é simples, mas eu vou começar com uma ideia contra-intuitiva, depois uma lente de diagnóstico, 3 movimentos de liderança e uma microprática de autogestão, porque em conflito começamos sempre por nos liderar a nós próprios, certo? Portanto, depois disto nós fechamos com a criação de valor, confiança, cumprimento, menos risco e melhores resultados. Portanto, enquanto falamos, eu vou-vos fazer um convite. Convido-vos a fazer um exercício mental simples. Escolham um conflito, atual ou recente, pequeno ou grande, e mantenham esse caso na cabeça à medida que eu vou falando.
porque se isto depois no final aterrar num caso real vosso, saírem daqui com algo utilizável para amanhã, acho que seria ainda mais proveitoso para todos. Então, conflito é inevitável, mas a forma como o encaramos não é. E deixo-vos uma pergunta desde já, só para começar. Se o conflito fosse o ponto de partida e não algo a evitar, o que mudaria na forma como lidera? Vamos então entrar na primeira regra desta conversa, abrir para uma reinterpretação, que eu chamei uma reinterpretação contraintuitiva. Existe uma ideia muito enraizada que bons líderes são aqueles cujas equipas não têm conflitos. E eu quero desafiar um pouco isso com cuidado. Bons líderes não evitam conflitos inúteis e criam condições para que os conflitos necessários sejam tratados de forma construtiva. Porque todos sabemos, há conflitos que são sinais de vida. Aquela organização sem fricção, onde ninguém se questiona, onde todos concordam, pode parecer muitas vezes pacífica à primeira vista, mas muitas vezes vivem de silêncio, vivem de conformismo. Portanto, e no nosso contexto atual, que é um contexto complexo, isto é, no meu ponto de vista, perigoso. Portanto, há decisões que precisam desta tensão intelectual, há riscos que só aparecem quando alguém tem aquela coragem de dizer: eu não estou confortável com isto. Por isso, o ponto não é eliminar o conflito, é perceber que tipo de conflito, em que espaço e com que maturidade. E em liderança, a questão é raramente eliminar a tensão, é transformar aquela tensão em clareza, transformar aquela tensão em alinhamento, transformar aquela tensão numa melhor decisão e muitas vezes transformar aquela tensão em confiança, porque nós sabemos que as pessoas confiam mais quando sabem que podem discordar ou não estar de acordo sem serem punidas. Ora bem, porquê é que o conflito é inevitável? Porque ele nasce das diferenças de prioridades, de informação, de ritmo, de valores. E também, muitas vezes, de ego e de histórias acumuladas. Em equipas, e sobretudo em equipas séniores, a divergência não é uma falha, a divergência é o sistema. Portanto, não queria terminar esta parte sem vos dizer que há aqui uma armadilha. Quando dizemos conflito é inevitável, algumas pessoas, talvez alguns que nos estão aqui a ouvir, ouvem: oh, o conflito é normal, então vamos deixar andar. Não é nada disso que eu estou a dizer. Inevitável não significa tolerável de qualquer forma. A inevitabilidade não nos dá a licença para deixarmos o conflito transformar-se em caos. Dá-nos, antes, ao contrário, a responsabilidade de desenhar como o conflito é contido, canalizado e resolvido. E aqui vou-vos dar um exemplo muito comum. Um comitê executivo discute uma transformação digital, muito comum nos dias de hoje. Uma pessoa insiste em velocidade, outra insiste em segurança e conformidade, a outra insiste em impacto no cliente, a outra insiste em custo. Se o líder daquele comitê tenta evitar o conflito e empurrar uma decisão rapidamente, o que é que acontece? A decisão não desaparece, ela só muda de forma. Ora bem, para onde é que ela vai? Vai para as conversas de corredor, vai para aqueles e-mails onde nós vemos que todas as pessoas estão copiadas, vai para aquela resistência passiva, vai para aquelas frases eu avisei, vai para aquele sabotamento subtil. Ou seja, mais tarde, se algo corre mal, o conflito volta e volta com juros, como eu costumo dizer. Por outro lado, se este líder assume que aquela tensão é inevitável, mais importante, é útil e cria um espaço para que as pessoas possam discutir, para que as pessoas, um espaço contido, a organização vai ganhar. Ganha que a decisão vai ser mais robusta, ganha que o compromisso vai ser mais claro e ganha que aquela equipa sente que divergência foi tratada com respeito. Portanto, o tempo que o líder investiu em ter esta conversa poupa meses de atrito. Então, a reinterpretação que vos proponho aqui é então esta: o conflito não é sinal de fracasso da liderança,
a falta de capacidade para o conduzir é que é. Isso é uma competência que podemos todos aprender. Não se trata de ser bom com as pessoas num sentido muito vago. Trata-se de reconhecer padrões, de fazer diagnósticos, de escolher um espaço certo e de executar alguns movimentos simples, mas com consistência, que nós vamos falar aqui durante esta intervenção. Antes de irmos para os movimentos, precisamos de uma lente. Ou seja, sem lente, o líder vai reagir ao barulho, ao tom, à emoção, ao drama, em vez de reagir à causa. Portanto, em conflito, é preciso reagir à causa. E nós sabemos que a causa raramente é aquilo que está a ser dito à superfície. Então, esta foi a primeira regra desta conversa. Abrir para uma reinterpretação contraintuitiva. O conflito não é sinal de fracasso. O conflito deve ser tratado e a falta de capacidade para conduzir o conflito é que é um fracasso da liderança. E precisamente por isso aqui entra esta segunda regra. Antes de ferramentas, uma lente diagnóstica, porque sem lente o líder vai reagir aos sintomas e não à causa. A pergunta que eu gostaria que levassem convosco é simples, mas olhem que ela é poderosa. Que tipo de conflito é este? Não é quem tem razão, não é com quem começou, não é como é que eu faço para parar isto, não. A pergunta é, que tipo de conflito é este? Porquê? Porque a resposta muda completamente a vossa intervenção. E reparem como isto é difícil se nós formos em tempo real. Nós, quando estamos no conflito, o nosso cérebro procura o culpado, a narrativa, procura respostas rápidas, procura uma proteção. A lente de diagnóstico interrompe esse impulso. Ou seja, é como dar um passo atrás e dizer, antes de reagir, eu vou perceber a natureza desta tensão. E há um detalhe aqui, é que esta lente não serve apenas para analisar o conflito, ela serve também para nós olharmos para dentro. Como estamos? Como é que eu me estou a sentir? O que é que eu tenho agora na cabeça aqui nesta situação que me está a perturbar? Porque a forma como nós entramos nesta conversa vai influenciar tanto o desfecho como o conteúdo desta conversa. Portanto, só mais uma coisa. Este diagnóstico não é uma classificação rígida, ou seja, é uma hipótese de trabalho. Vamos tentar, vamos testar esta hipótese de trabalho com duas capacidades cruciais de liderança: curiosidade e perguntas. Quando o líder começa a perguntar que tipo de conflito é este, ele está a treinar-se para ouvir com outra qualidade. E ainda há outro ganho adicional. Esta pergunta reduz a nossa reatividade à situação. Porque quando eu nomeio o tipo de conflito, eu saio daquele modo ameaça, estão a atacar a minha decisão, isto vai escalar, estou a perder o controle, e eu entro num modo problema a resolver. Ou seja, o que é que está aqui, o que é que aqui não está claro? Ou onde é que as perspectivas divergem? Que decisão é que precisa de ser melhor pensada? Mesmo que a emoção esteja presente, eu já não sou refém dela. Portanto, deixem-me só fazer aqui uma pequena pergunta e trazer-vos de novo ao vosso caso mental. Aquele conflito que escolheram no início. Se agora eu vos perguntasse, sem julgamento, que tipo de conflito é esse, o que é que responderiam? E mais importante, qual seria a vossa segunda hipótese? Porquê? Porque muitas vezes o conflito que vemos não é o conflito que está ali a operar. Vou dar-vos agora uma estrutura de 4 áreas que vos permitem fazer este diagnóstico com rapidez. Isto é uma ferramenta de liderança cotidiana, não é só para usar quando há crise, é para usar naquelas pequenas fricções, precisamente para não chegar à crise. Vamos então a esta lente de diagnóstico. 4 áreas de conflito: tarefa, processo, relação e valores. Quando um líder usa esta lente de diagnóstico e faz esta pergunta, que tipo de conflito é este, ganha duas coisas em simultâneo, como vimos: clareza sobre a situação à sua frente, maior consciência sobre a forma como está a entrar na conversa. As 4 áreas seguintes ajudam precisamente a enquadrar o conflito antes de intervir. A primeira área é a tarefa. A pergunta é: o que é que estamos afinal a tentar fazer? Qual é o resultado que esperamos? Qual é o objetivo? Qual é a definição de sucesso?
Isto parece básico, mas a quantidade de conflitos que eu vejo nas organizações e que nascem simplesmente da falta de clareza sobre uma tarefa é enorme. Um diz, eu vou entregar um piloto, o outro entende, eu vou entregar uma solução escalável, um entende, eu vou reduzir custo, o outro entende, não se comprometer com o cliente. E quando cada pessoa está a lutar por uma versão diferente do que é suposto, o conflito parece pessoal, mas é estrutural. A segunda área é processo. A pergunta aqui é: como é que estamos a fazer isto? Como decidimos? Como decidimos prioridades? Como escalamos? Como comunicamos? Quem consultamos? Quem aprova o quê? Porque em muitas organizações nós temos o processo, existe no organigrama, nos documentos, mas na prática existe nas relações de poder e na história. E, portanto, quando o processo é ambíguo, as pessoas preenchem o vazio com suposições. Ou seja, aquela pessoa que é mais rápida acha que já está a liderar aquilo tudo. A pessoa que é mais cautelosa acha que está a proteger ali um terreno. E o conflito vira uma disputa de estilos. Mas muitas vezes é simplesmente um conflito de processo não explicado. A terceira área é a relação. E a pergunta aqui é: com quem estamos a trabalhar? O que é que está a acontecer entre nós? Há confiança, há respeito, há percepção de injustiça, há microferidas aqui que estão acumuladas, muito comum nas organizações. Em equipa sénior, esta camada relacional é muito poderosa porque, como eu digo muitas vezes, há memória, há coisas não ditas. Há momentos que alguém se sentiu exposto numa reunião e nunca mais esqueceu. Há episódios de créditos atribuídos ao lado errado. E quando essa camada existe, qualquer assunto vira gatilho. Numa reunião parece que estamos a discutir os números, mas afinal o que estamos a discutir é reconhecimento. Parece que estamos a discutir um prazo, mas estamos a discutir lealdade. A quarta área é a área valores. E a pergunta aqui é: o que importa aqui? Que princípios estão a ser tocados? O que é inegociável para cada parte? E discutir valores, como todos sabem, exige que a organização crie espaços seguros, onde seja possível refletir, sem quê? Sem medo de retaliação. Onde eu posso dizer isto preocupa-me ou isto entra em conflito com o que defendemos, sem que isso esteja interpretado pelos outros como fraqueza ou como deslealdade. Sem este espaço, os valores ficam implícitos e o conflito torna-se o quê? Corrosivo, subterrâneo. Portanto, só um pouco mais aqui sobre os valores, porque os valores aparecem quando? Quando há trade-offs muito difíceis. Quando há pressão para fechar um negócio e alguém vai perguntar: estamos confortáveis com o risco? Ou quando há um objetivo agressivo e alguém pergunta: mas que impacto é que isto tem nas equipas? Quando há uma oportunidade que é vista por alguns como sendo fantástica e há alguém que vem e que diz: mas isto está alinhado com o que queremos ser? Ou seja, muitos conflitos ficam tóxicos porque são valores disfarçados de tarefas e ninguém tem linguagem para dizer: o que me está a incomodar aqui não é o plano, é o que este plano implica. Então, a pergunta que conflito é este funciona como triagem. E o mais útil é fazê-la cedo, quando a tensão ainda é trabalhável, como eu digo. Quando esperamos que o conflito, quando esperamos e não fazemos isto, o conflito tende a evoluir. Portanto, um conflito de tarefa não resolvida vira de processo. Um conflito de processo repetido vira relacional. Um conflito relacional prolongado contamina os nossos valores. Estas pessoas não respeitam o que é importante para nós. E a partir daí, cada interação vira prova de uma narrativa. Quando chegamos a este ponto, o custo de reparar o conflito é muito maior. Por isso eu proponho-vos uma imagem. O conflito como um incêndio. Quanto mais cedo intervirmos, menor é o dano. Ignorar o fumo é garantir que mais tarde o problema se vai agravar. Agora, uma nuance importante. Estas áreas misturam-se. E o trabalho do líder é identificar a área dominante e, sobretudo, a área negligenciada. E aqui é o ponto-chave. Esta ideia de diagnosticar a área de conflito é um ato de liderança que molda a cultura da organização. Porque quando uma organização aprende a distinguir tarefa, processo, valores, relação, deixa de personalizar tudo.
Ela deixa de transformar estas divergências em ataque. Isso o que é que vai aumentar? Vai aumentar a segurança psicológica. As pessoas sentem que podem levar tensões sem se queimarem. E, portanto, lembram-se do vosso exercício mental? Façam novamente aqui um exercício. No vosso conflito, qual destas áreas está a ser falada em voz alta? E qual destas áreas está a ser evitada? Porque muitas vezes é da área evitada que vem a alavanca. Recapitulando muito rapidamente. Primeira regra, mudar o enquadramento. Conflito não é falha de liderança, é matéria-prima para trabalho. Segunda regra, antes de agir, diagnosticar, olhar para a causa, não olhar apenas para os sintomas. Que conflito é este? Chegamos agora à terceira regra, trabalhar o conflito com 3 movimentos de liderança, que são movimentos simples e repetíveis. São eles: nomear para clarificar, ouvir para deslocar e desenhar o próximo passo. Em conflitos, líderes frequentemente procuram aquela frase perfeita ou aquela intervenção muito certa. Do meu ponto de vista, o que funciona consistentemente são movimentos. Movimentos são aqueles padrões de ação que podem ser repetidos sob pressão. E quando o líder tem movimentos, não vai ficar refém daquele improviso emocional. E o primeiro movimento chama-se nomear para clarificar. É o ato de pôr linguagem na tensão sem acusar ninguém. Em vez de dizer vocês estão sempre a dificultar, eu digo estou a notar que estamos a divergir e quero perceber aonde. Em vez de isto está a descarrilar, eu digo, parece-me que temos 2 leituras diferentes sobre o que é sucesso aqui. Nomear para clarificar inclui, muitas vezes, a trazer aquelas lentes que falamos das áreas. Isto é sobre o que vamos fazer, isto é sobre como vamos fazer, é sobre a relação ou sobre o que valorizamos. E, portanto, quando o líder faz isto com calma, ele baixa a temperatura e aumenta a precisão. E reparem que o que eu vos estou a dizer não é só técnico. Ele exige uma forma de estar, o tom, a presença, o respeito com que se nomeia aquela atenção fazem toda a diferença. Como todos sabemos, liderança não é apenas aquilo que nós dizemos, é como estamos, como dizemos. E as pessoas à nossa volta percebem isso de imediato. E reparem, nomear aqui não é rotular pessoas, é rotular o fenómeno, é dizer, atenção, isto é importante. Aqui eu lembrei de trazer, nós sabemos que em psicologia o simples ato de nomear aquilo que estamos a sentir é já uma forma de regulação emocional. O não dito mantém-nos em modo ameaça. O dito, mesmo que desfavorável, devolve-nos a margem de escolha. Vamos passar ao segundo movimento, ouvir para deslocar. Não é ouvir para responder, não é estar ali a ouvir e dizer eu vou-te dizer isto no fim da tua palavra, da tua frase. Não, é ouvir para deslocar a conversa das posições para os interesses. A escola de Harvard descreve isto muito bem. E em conflito as pessoas trazem posições. Eu quero isto, eu não aceito aquilo. Mas por trás das posições há os interesses. Segurança, previsibilidade, reconhecimento, justiça, autonomia. Quando um líder ouve para deslocar, ele procura a necessidade legítima por trás daquela exigência. E ele vai perguntar o que é que seria um mau resultado para si. Ele vai perguntar o que é que precisa para se saber confortável. E claro, depois ele também vai fazer espelho. Se eu percebi bem, para si o ponto, por exemplo, não é parar a venda, é garantir que nós não vamos assumir riscos que não conseguimos explicar depois, é isso? Isto é transformador, porque muda a narrativa de esta pessoa é difícil para esta pessoa está a proteger algo. E mesmo quando discordamos, é mais fácil respeitar alguém quando compreendemos o que esta pessoa está a salvaguardar. O terceiro movimento é desenhar o próximo passo. Os conflitos ficam intermináveis quando ficam abstratos, quando ficam isto não funciona, eles não colaboram. O líder, depois de nomear e ouvir, desenha um próximo pequeno passo concreto, com uma responsabilidade clara. E aqui é importante, só para vos dizer, o próximo passo não é necessariamente resolver tudo.
Muitas vezes é testar uma hipótese, criar um acordo mínimo de processo e sair da reunião com um compromisso específico e não com uma sensação vaga. Estes três movimentos parecem simples, mas exigem muita prática, exigem vontade e, sobretudo, exigem tudo isto quando há pressão e quando há estatutos. Nos próximos slides vamos ver como escolher o espaço certo para aplicar estes movimentos, porque há conversas que não devem acontecer no mesmo formato. E depois vamos aprofundar um desses passos, que é a mediação. Escolher o passo certo, o espaço certo. Uma das razões pelas quais os conflitos escalam desnecessariamente é porque escolhemos o espaço errado. Tentamos resolver informalmente aquilo que já precisa de estrutura, ou formalizamos cedo demais aquilo que ainda podia ser reparado com uma boa conversa. O que vos proponho aqui é uma progressão de espaços, de informal para a mediação e, quando necessário, para o formal. Comecemos pelo informal. O informal não significa, no meu ponto de vista, improvisado. Significa direto, próximo, com uma linguagem humana, sem teatro. Muitas tensões resolvem-se ainda, tem que haver confiança, mas resolvem-se ainda nesta forma informal. Desde o momento onde o líder é capaz de dizer vamos ter uma conversa de 20 minutos, vamos ter uma pequena conversa e nessa conversa ele vai clarificar o que há a fazer e definir um próximo passo claro. Isto poupa muitas vezes muitas semanas de fricção. Mas há sinais claros de que o informal já não chega. Quando os factos deixam de ser narrados da mesma forma, quando a emoção domina a conversa, quando há medo, quando há desequilíbrio de poder, quando há histórias de tentativas falhadas no passado. Nestes casos, insistir no formal é como colocar as pessoas num ringue sem árbitro, esperar racionalidade quando elas estão ali a sentirem-se ameaçadas. Aqui entra a mediação como espaço intermédio. A mediação é este espaço assistido e estruturado com uma terceira parte a cuidar do processo. É a forma de dizer este conflito é demasiado importante para ser tratado ao acaso, é demasiado humano para ser tratado apenas com regras. E é particularmente útil quando há uma mistura de processos, de relação e valores e quando o objetivo é restaurar a capacidade de trabalho, não é escolher um vencedor. Depois, claro, temos o formal. O formal inclui as investigações, os procedimentos disciplinares, os comitês formais, em última instância, os mecanismos legais. E, claro, o formal é necessário quando há violações claras de regras, quando há risco elevado, quando há assédio, quando há discriminação, quando há fraude, quando há insegurança, quando a organização tem a obrigação de agir de forma documentada e consistente ou quando viola claramente os códigos de ética da empresa. E o formal é necessário em casos graves ou quando há obrigações claras, mas tem custos. É lento, adversarial e empobrece a relação. E o erro mais comum que eu vejo, sobretudo também em equipas séniores, é saltar para o formal por exaustão. Não porque seja o espaço certo, mas porque já não aguento mais isto. Isto é compreensível, mas quando usamos o formal como descarga emocional, vamos pagar caro. Porquê? Porque as pessoas aprendem que os conflitos viram processos e quando isso acontece deixam de levantar os problemas cedo. Guardam, silenciam, protegem-se. E a organização perde em aprendizagem e aumenta o risco, porque o que não é dito, podem ter a certeza, cresce no escuro. E a pergunta estratégica aqui é simples: que espaço maximiza a probabilidade de resolução com o menor dano colateral? Não é escolher o caminho mais rápido para calar o problema, não é escolher aquele caminho que eu escolho sempre sem pensar, é escolher um caminho mais inteligente para proteger a capacidade de trabalho, para proteger a confiança, para proteger a integridade do sistema. Isto é fundamental, porque as pessoas toleram decisões desfavoráveis quando percebem que o processo foi justo. Reparem que esta é uma perspectiva sistémica. A gestão de conflitos não é apenas jurídica ou recursos humanos, é a liderança no dia a dia. Quando os líderes escolhem bem os espaços, estão a desenhar cultura, estão a mostrar que os problemas podem ser trazidos cedo
que as conversas difíceis têm lugar, que é possível continuar rigor no processo, mas com humanidade na relação. No slide seguinte, vamos entrar no espaço mediação. Quando digo mediação, posso passar. Algumas pessoas imaginam algo muito técnico, de muito jurídico, de muito formalista. Ou outras dizem, oh, Ana, é uma conversa terapêutica. Nenhuma destas imagens é útil. A mediação no contexto organizacional é um processo de negociação assistida por uma terceira parte. E isto é central. É negociação assistida, não é uma decisão imposta. O primeiro princípio é exatamente esse. Há um terceiro a ajudar. Um terceiro que não está ali para tomar partido, nem dar razão, nem para resolver pelas partes em conflito. Está ali para proteger o processo, para garantir que há escuta, que há estrutura, que há um espaço para clarificar interesses e para construir opções. O segundo princípio é que as partes mantêm o controle sobre o resultado. Isto muda tudo. É aqui que esta abordagem se aproxima muito da ideia de reconhecer o outro como sujeito e não como obstáculo. A mediação cria este espaço onde cada parte pode ser ouvida com dignidade, onde o desacordo não vai anular o respeito e onde a solução que nós vamos construir é construída conjuntamente dentro de instituições que procuram ser justas. Porque todos sabem, todos tivemos conflitos. As pessoas sentem-se ameaçadas, sobretudo quando acham que vão perder o controle. E, portanto, na mediação, o controle do acordo pertence às partes. O mediador não decide. O mediador ajuda a criar as condições para que as partes decidam. Terceiro princípio é confidencialidade e aquele caráter sem prejuízo. Em linguagem simples, o que é dito na mediação é protegido para permitir o quê? A franqueza. As pessoas podem explorar hipóteses sem medo de que isso seja usado depois contra elas. Isto é um princípio muito importante e basilar da mediação. Isto que cria qualidade na conversa, que raramente não vai existir em reuniões normais, onde tudo parece que vai ter implicações políticas daquele conflito. Portanto, quando a conversa fica segura, nós vemos em mediação que a honestidade aumenta e aquele teatro todo diminui. O quarto princípio é que o processo é estruturado, mas flexível. Estruturado porque há etapas, vamos ter uma abertura, narrativas, clarificação, vamos aos interesses, opções, acordos, e flexível porque a realidade humana não cabe num formulário, como eu digo. Um bom processo de mediação adapta-se ao caso, ao ritmo, ao contexto cultural e também ao nível de maturidade das partes. O quinto princípio é que o mediador é um guardião neutro do processo. Neutro não significa indiferente. Neutro é equidistante em relação às posições e comprometido com a qualidade do diálogo. Ou seja, é alguém que intervém no como para que as partes possam avançar no o quê. E quanto mais tecnologia temos, mais precisamos destas competências humanas. Gerir tensões, interpretar ambiguidades, reconstruir o diálogo, evitar a polarização. Porque a verdadeira inovação aqui está em garantir que a tecnologia serve a estes valores fundamentais de dignidade, justiça, equidade e paz social. E é por isso que aqui o mediador, eu digo muitas vezes, é o farol. Ele não impede as tempestades, mas ele vai orientar a travessia com clareza, com humanidade e com propósito. Agora, porquê é que isto é tão relevante para líderes? Porque muitas vezes o modelo que a organização conhece é um modelo legalista tradicional de lidar com o conflito. E esse modelo tem uma lógica diferente. É tipicamente reativo, espera-se que o conflito escale até ter um caso e torna-se centrado nos representantes, nos advogados, nos departamentos, no quem trata disso. Portanto, o foco muda da relação e solução para argumentos e proteção. E o efeito colateral é a erosão da confiança. As pessoas deixam de falar diretamente, passam a começar a conversar por vias defensivas. A emoção escala porque o processo é percebido como uma ameaça. E o conflito reduz simplesmente a métricas de litígio. Quem ganha, quem perde, quanto custa, quanto demora. Eu não estou a demonizar o jurídico. Eu própria sou jurista. Há momentos em que é indispensável, mas é importante reconhecer esta diferença de propósito. O modelo legalista é excelente para adjudicar responsabilidades e para proteger obrigações.
mas é muito menos eficaz para reconstruir a capacidade de trabalho e para restaurar a confiança. E nas organizações, da minha experiência, a maioria dos conflitos não precisa de tribunal, precisa de um espaço e precisa de um método. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Dois líderes têm uma relação deteriorada. A cada reunião há ironia, há interrupções, há competição. Se isto vai para um processo formal, cedo demais, o que é que vai acontecer? Cada um prepara o seu dossiê. Cada intervenção vira uma prova. As pessoas à volta escolhem os lados. O conflito espalha-se. E mesmo que haja uma decisão formal, a cultura fica contaminada. Agora imaginem que antes disso há mediação. Um terceiro ajuda a pôr na mesa o que está a acontecer de forma segura. Ajuda a separar os factos das interpretações. Ajuda a identificar as necessidades de cada uma daquelas pessoas. Talvez seja reconhecimento, talvez seja clarificação de papéis, talvez seja medo de perder um estatuto. E ajuda a construir acordos sobre comportamentos e sobre processos. Como é que vão comunicar, como é que decidem, como é que escalam os problemas. A energia que estava a ser gasta em fricção passa a ser gasta em execução. E isto é criação de valor. E reparem, com isto liga a perspectiva sistémica. Mediação não é um recurso para quando tudo falha. Mediação é uma componente de um sistema de gestão de conflitos que vai muito além do departamento jurídico. Envolve liderança, envolve cultura e comportamentos diários. Envolve criar esta confiança e segurança psicológica para que as tensões apareçam cedo. Envolver, ensinar que o conflito é a responsabilidade de todos e não é apenas responsabilidade de quem trata. E que, sobretudo, envolve esta intencionalidade, escolher valores e agir de acordo com eles, mesmo quando é difícil. No próximo slide vamos falar de algo rapidamente, mas bem básico, que é, antes de qualquer ação, há um trabalho interno, porque nenhum processo aguenta um líder que seja reativo. E nenhum conflito melhora quando a pessoa com mais poder perde a regulação emocional. Vamos então uma microprática de autogestão simples, mas que se avera profundamente eficaz. Ora bem, há uma verdade que é desconfortável na liderança dos conflitos. A maior parte do dano não vem do tema em discussão, mas do estado interno com que nós entramos nele. Ou seja, quando estamos defensivos, irritados ou com pressa, perdemos a nuance, endurecemos o tom, escalamos aquilo tudo mesmo sem querer. Por isso, antes de qualquer movimento externo, eu proponho aqui esta microprática de autogestão. É uma pausa curta, 60 ou 90 segundos, que pode ser feita antes ou durante uma conversa difícil. E o objetivo é simples: recuperar a capacidade de agir sobre a forma como lideramos. Porque em momentos de tensão não basta saber pensar ou saber fazer. É essencial saber estar, é essencial saber ser, perceber quem somos e como estamos antes de decidir. Portanto, criar este pequeno espaço interno para parar e refletir antes de agir é uma das práticas, no meu entender, mais poderosas, muitas vezes mais negligenciadas, da liderança. Imagina que vão entrar numa conversa difícil. A primeira parte é pausar. Pausar, dizer para vocês mesmos, deem-me um segundo. Podem até beber água, podem olhar para as notas que tiraram. Esta pausa por si só quebra o automatismo. A segunda parte é fazer uma pergunta interna. O que é que eu estou a tentar proteger agora? Muitas vezes é reputação, controle, estatuto ou uma ideia de justiça. Quando nomeamos isto para nós próprios, a reatividade perde força e abre-se então espaço para escolher uma resposta. A terceira parte é regular o corpo de forma simples. Uma respiração lenta, com inspiração um pouco mais longa, 2 ou 3 vezes. Nosso corpo acalma, a nossa mente abre. A quarta parte aqui é definir intenção. A pergunta é: que valor quero criar nesta conversa? Não é ganhar, nem provar que tenho razão. É criar valor na decisão, na relação ou na execução. Essa intenção vai mudar o tom, as palavras, a forma como eu vou conduzir a conversa.
eu pergunto mais, eu imponho menos, eu conduzo melhor. E a quinta é escolher o movimento. Nomear para clarificar, ouvir para deslocar ou desenhar o próximo passo. Escolher reduz a complexidade e ajuda a manter a calma quando a conversa é difícil. E há aqui um elemento sistémico fundamental. Quando um líder pratica esta autogestão antes de agir, está a modular comportamento. Mostra que intensidade não tem que virar agressividade e que o desacordo não tem que virar desrespeito. Portanto, ao longo do tempo, isto reduz conflitos destrutivos e aumenta conflitos produtivos, ou seja, aqueles que melhoram as decisões. Deixem-me fazer uma pergunta. Quantas vezes um conflito escalou não porque o tema era insolúvel, mas porque alguém entrou num estado errado? E isto leva-nos a refletir. Se isto é verdade, então a maior alavanca de mudança é também a mais acessível, que é o estado do líder. No próximo slide vamos ligar todos estes temas, porque gerir conflitos é realmente um tema relacional, certo? Mas é também uma decisão de performance que tem um impacto direto nos resultados. Ora bem, queria agora elevar um pouco a conversa para o nível sistémico. Vou-me manter concreta, mas quando falamos de conflitos em contextos executivos, não falamos apenas de bem-estar ou de harmonia. Falamos de confiança, de risco, de cumprimento, de valor sustentável. Isto tem implicações estratégicas. Comecemos pela confiança. Confiança, todos sabem, é o lubrificante invisível da execução. Quando existe, a informação circula cedo, os erros são assumidos, as decisões custam menos. Quando desaparece, tudo fica mais caro. Mais reuniões, mais burocracia, mais proteção. Portanto, conflitos mal geridos corroem confiança porque criam esta narrativa de injustiça. Nós não somos ouvidos, a regra muda, não é seguro discordar. Agora, ligamos isto ao cumprimento de regras e à gestão do risco. Em muitas organizações, compliance é tratado como um sistema de controle, processo de formação. Isso é necessário, mas é insuficiente, porque a decisão de cumprir no dia a dia, ela aparece naqueles micromomentos, sob pressão, com objetivos agressivos, quando há aqueles trade-offs. E nesses momentos, a cultura da empresa fala muito mais alto que qualquer manual. Se a cultura penaliza quem levanta preocupações, os riscos ficam silenciosos. Se a cultura trata o conflito como uma ameaça, as pessoas escondem as más notícias. E se a cultura vai transformar a discordância em punição, ninguém questiona as decisões que podem ser muitas vezes duvidosas. Portanto, é aqui que a gestão de conflitos se torna um mecanismo de integridade organizacional no sentido prático. Quando líderes criam espaços para tensões de tarefa, processo, relação e valores sem retaliação, eles criam uma organização que detecta o risco cedo. E risco cedo é risco barato. Risco detectado tarde é risco caro. Escândalos, incidentes, litígios, reputação distribuída, perda de confiança de clientes e de reguladores. E vejam só como isto se liga ao modelo de escalada legalista. Quando a organização só tem duas velocidades, a informal caótico ou o formal positivo, as pessoas aprendem a evitar. Aqui a mediação funciona como uma ponte. Ela permite tratar as tensões com disciplina, sem transformar tudo em processo adversarial. E, ao mesmo tempo, permite preservar, como falamos, a confidencialidade, a franqueza e manter responsabilidade. É isto que é proteger valor. Há uma dimensão adicional, valor sustentável. Organizações que gerem conflitos bem retêm o talento, porque o talento não sai apenas, como vocês sabem, por salário, ele sai por desgaste emocional, ele sai por injustiça percebida, por falta de respeito, por ambientes tóxicos. E talento, quando sai, leva consigo o quê? Conhecimento, memória e continuidade. Por outro lado, as organizações que tratam os conflitos como oportunidades de aprendizagem constroem maturidade, tornam-se melhores a decidir, melhores a cooperar entre áreas, e isto é uma vantagem competitiva. Os conflitos internos que são mal geridos têm também um custo económico real. Consomem tempo da liderança,
atrasam decisões, reduzem produtividade e desgastam de uma forma incrível as equipas. Quando são bem conduzidos, esse mesmo espaço de tensão transforma-se em criação de valor, melhores decisões, execução mais rápida, organizações mais resilientes. Há também aqui um impacto direto e mensurável na criação de valor económico. Quando falamos de conflitos comerciais bem geridos, eles reduzem as rupturas, evitam litígios longos e dispendiosos, preservam relações com clientes, com parceiros e permitem encontrar soluções que mantenham o negócio, muitas vezes, em vez de o destruir. O valor criado não é apenas aquilo que se ganha, é o que se evita perder. Eu gosto de sublinhar esta perspectiva sistémica de forma explícita. Porquê? Porque a gestão de conflitos vai muito além do departamento jurídico. Não é passar o caso, nem esperar que alguém resolva. É a responsabilidade da liderança, cultura, nos comportamentos diários. Exige o quê? Esta segurança psicológica. Exige intenção, exige coerência, exige que cada líder se pergunte o que é que eu estou a modelar quando estou em tensão. Porque as equipas aprendem mais com a forma como nós reagimos nestes momentos do que qualquer discurso que nós possamos ter em tempos calmos. Portanto, em última análise, a forma como lideramos os conflitos determina se criamos valor ou se destruímos para as pessoas, para o negócio, para a organização como um todo. Se estivermos de ligar, se eu quiser agora ligar tudo isto que eu estive a dizer, o caminho é este. Conflito é inevitável, diagnóstico antes da ferramenta, 3 movimentos repetíveis, autogestão antes da ação e o impacto sistémico em confiança, risco e valor. Quero fechar esta partilha com um arco simples, quase como uma história de transformação, porque é isso que eu acredito que, no fundo, estamos a falar, aqui a fazer, quando estamos a falar de conflitos, transformar energia. E a energia do conflito pode ser destrutiva ou pode ser geradora. Não depende do conflito, depende de quem? Da liderança. Começamos com uma ideia que pode ter soado provocadora, conflito é inevitável, e a implicação não é resignação, é responsabilidade. Quando aceitamos a inevitabilidade, paramos de gastar energia a evitar e começamos a investir energia a conduzi-lo. Isto muda a cultura da empresa, porque dá permissão para falar cedo, dá permissão para as pessoas falarem bem. Depois, em vez de correr para técnicas, tentei trazer-vos uma lente diagnóstica. Que tipo de conflito é este? Exploramos 4 áreas: tarefa, processo, relação, valores, como forma de sair do ruído e entrar mesmo na raiz. Para líderes isto é fundamental. Dá linguagem, dá clareza, reduz a personalização. Depois trabalhamos 3 movimentos de liderança simples, mas repetíveis. Nomear para clarificar, ouvir para deslocar e desenhar o próximo passo. 3 movimentos que, quando praticados, tornam as conversas difíceis menos perigosas e mais produtivas. Não é porque eliminam a emoção, mas porque dão estrutura àquilo que se está a passar. Lembramos também do essencial. Antes de qualquer ação externa, há autogestão. Pausa, pergunta interna, respiração, intenção, movimento escolhido. Porque o líder é um instrumento. E um instrumento desafinado amplifia ruído. Um instrumento afinado cria harmonia, mesmo quando toca notas difíceis. E ligamos tudo isto ao que interessa a qualquer organização séria: confiança, cumprimento de regras, risco e valor sustentável. Conflitos bem conduzidos não são um luxo humano, são infraestrutura da performance, são prevenção de risco, são a cultura em ação. Se eu tivesse de visualizar como a imagem, seria esta: conflito é como fricção. A fricção pode incendiar, mas também pode gerar energia útil, movimento de calor e inovação. A diferença está no desenho do sistema e na maturidade de quem o usa. No fundo, voltamos à ideia inicial e à definição de ética do Paul Ricoeur, onde ética é a busca pela vida boa com e para os outros em instituições justas. E isto começa no líder, na forma como se regula, como escuta e como decide.
e concretiza-se na organização quando cria condições para que esta forma de estar do líder seja não só possível, como sustentável. A resolução de conflitos torna-se uma dimensão ética quando deixa de ser apenas uma técnica de gestão e passa a ser uma prática de convivência sustentada pelo cuidado de si, pelo reconhecimento do outro e por instituições que criam as condições para vivermos juntos na diferença. Então deixo-vos com 3 perguntas para levarem, talvez, para a próxima reunião em que sintam alguma tensão. A primeira, que tipo de conflito é este? A segunda, que espaço faz mais sentido agora para tratar este conflito? A terceira, que valor é que eu quero criar com a forma como entro nesta conversa? Se fizerem isto, já estão a mudar o sistema. Porque em liderança, como sabem, são estes pequenos atos conscientes que criam grandes efeitos ao longo do tempo. Só que tenho a agradecer o vosso tempo, a vossa atenção. Espero que esta partilha vos tenha dado linguagem, movimentos, confiança para fazer algo difícil e, ao mesmo tempo, algo que é profundamente construtivo, que é liderar tensões inevitáveis como oportunidades reais de criação de valor. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Podemos parar de partilhar, talvez, e como estamos, enfim, depois desta belíssima intervenção, eu vou passar, não temos neste momento nenhumas perguntas no chat, mas temos uma pessoa que nos disse, hoje percebi onde estive bem e mal num conflito que vivi. Penso que com isto, a Ana Maria ficou muito contente, pelo menos para esta pessoa, nós já temos aqui a certeza que foi útil esta sessão e penso que muitas outras pessoas eventualmente possam estar neste momento com a possibilidade de ter também algum pensamento como este, algum pensamento positivo. Nós estamos, na verdade, muito pouco tempo e por isso, nestes 2 minutos que me restam, eu vou partilhar muito rapidamente aqui o que é que nós estamos muito rapidamente. Estão a ver, não estão? Estão. Eu vou passar à frente isto, vou partilhar muito rapidamente porque é que temos esta formação. E antes de passar para este curso executivo, dizermos também que no Fórum da Ética, o último estudo anual centrou-se na liderança ética, individual e organizacional. E este estudo, ao contrário de muitos outros, é um estudo que não é um estudo do ano e que abriu e fechou. É um estudo que vai permitir perceber que a liderança ética é um caminho e que nós podemos, no Fórum de Ética, ajudar a criar esse caminho. E por isso convido-vos a responderem a este inquérito sobre liderança e ética, seja na perspectiva do líder, seja na perspectiva do liderado. As perguntas são as mesmas, mas são ligeiramente diferentes, conforme sejam líderes ou liderados, ou seja, a visão é diferente, naturalmente, e terão, naturalmente, e no fim deste inquérito poderão ter acesso ao que nós chamamos de guia de reflexão e ação sobre liderança e ética, que nos ajuda realmente o líder digamos, a perceber que é este caminho que a Ana agora tão bem nos explicou, que é um caminho quer individual, quer organizacional, e que, portanto, vamos todos ganhar com isso, todas as empresas, todas as pessoas, todo o negócio, todos a própria sociedade. Nós temos neste momento, e é por isso que estamos aqui no lançamento desta 4ª edição do curso Chief Ethics e Compliance Officer, que começa em fevereiro, e temos também um outro curso, que é um curso mais pequeno, só especificamente sobre ética, compliance e whistleblowing nas organizações, que é em regra em outubro. Ambos os cursos têm esta diferença que a Ana esteve aqui a salientar e muito bem também no conflito, que é muito, muito, muito importante as organizações perceberem qual é a diferença entre ética e compliance, as organizações e as pessoas,
e lembrar e clarificar e nomear essas diferenças, como a Ana acabou de dizer. Elas são absolutamente complementares, não é possível falarmos da ética sem termos um bom compliance, mas o compliance é uma condição necessária e não suficiente. E, portanto, são estes dois espaços grandes e nós temos aqui muitas coisas no meio para permitir reforçar a cultura ética da organização. No fundo, nós queremos evitar más práticas, mas também e sobretudo reforçar práticas. E isso é esta promoção ou esta interação contínua entre as áreas da ética. O nosso plano de estudos é composto por estas 4 dimensões que a Ana também já falou. Nós temos que saber pensar, portanto, saber o que é ética, o que é o compliance, o que são valores, o que são compromissos. Temos depois que saber fazer, e entramos aqui muito na gestão do desempenho ético. Que instrumentos é que nós temos para fazer a gestão do desempenho ético, que é a parte mais enfim, maior do ponto de vista de tempo, mas também temos que saber ser e, portanto, ganhar e reconhecer as competências para a gestão da ética, para além de ter competências para o desenvolvimento de uma cultura organizacional. Portanto, estas 4 competências são intercaladas durante estas 48 horas. Temos também uma conferência interna do que nós chamamos um grande especialista mundial, que é o Moel Captain, que nos diz, fala-nos sobre este paradoxo da ética e porque é que boas pessoas em boas organizações fazem más coisas. E, portanto, este curso é um curso de 24 horas, metade é presencial e metade é online. Quando eu digo presencial, digo que é presencial, mas também a parte presencial pode ser vista em online, portanto, ele no fundo é híbrido a parte presencial. É sempre feito às segundas e terças-feiras e vai começar no dia 23 e 24 e depois é todas as semanas ao longo de 4 semanas. Deixo-vos aqui, podem depois ver, portanto, os temas concretos dentro destas 4 dimensões. É evidente que estamos aqui medir e gerir conflitos, é um tema do saber ser, e é um tema que é nossa docente, a Ana Maia Gonçalves, que está aqui e que nos vai falar disto. E este curso também abre sempre com uma edição, que neste caso também é a 4ª conferência, que é uma conferência pública sobre inteligência artificial, olhares cruzados em tecnologia, direito e ética, que em breve vos mandaremos o convite para assistirem a esta conferência pública. Temos também muitos testemunhos empresariais de como fazem no concreto esta gestão. Este curso dá bolsas de estudo a diferentes organizações e a diferentes empresas. Permite fazer também, dar acesso a um diagnóstico clínico ética da organização e dá acesso a um programa mais avançado que temos, que chamamos uma mentoria coletiva para todas as pessoas que são responsáveis pela ética ou compliance. Tem parcerias também de divulgação, portanto, todos os parceiros que fazem parte destas associações têm um desconto especial e, portanto, o que nós vos queremos dar aqui é que, na verdade, as culturas de speak-up andam mão a mão com culturas éticas e, na verdade, não é possível, não é possível andar sem a outra. Enfim, estamos aqui mais 4 minutos, temos aqui muitas intervenções nas questões e respostas, mas na verdade não são necessariamente perguntas, são dar-nos os parabéns por esta sessão. E eu agradeço e os parabéns são para a Ana pela sua excelente intervenção e gostávamos muito de vos ver em breve. Vão receber muito em breve mais informação sobre esta gravação, sobre os slides, sobre o curso e, portanto, foi um gosto estar aqui e revê-los. Até breve. Ana, mais enfim, uma breve intervenção para podermos despedir-nos de toda a audiência. Eu queria só dizer obrigada por terem estado até ao fim conto convosco. Serão 4 horas sobre como gerir conflitos organizacionais e terei muito gosto em participar e terei muito gosto em estar convosco neste curso. Inscrevam-se. Até breve, então. Boa tarde e até breve.